A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta dessa série é comentar as lições bíblicas da editora Caleu, que são usadas aqui na cidade de Blumenau pela Assembleia de Deus Missão. E nesse primeiro trimestre de 2026, o título da lição é Evangelização, a chama que não pode se apagar. Onde estou tratando aqui sobre evangelização, sobre o evangelho do poder que é apresentado a todas as nações, o poder do testemunho pessoal, a necessidade do pré-evangelismo, a consolidação, o discipulado, o Espírito Santo na evangelização, enfim, tudo que envolve a grande missão da igreja, que é evangelizar todas as nações. E hoje, 8 de fevereiro de 2026, a lição número 6. Com o título A Necessidade do Pré-Evangelismo. E o texto-chave da nossa lição se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Onde que eu já falei aqui que a evangelização é a tarefa primordial da igreja na face da terra. Então, tudo que envolve isso tem que haver uma preparação, tem que haver um momento que você se prepara, como um agricultor prepara a terra para o plantio, assim somos nós, a igreja, se preparando e preparando os corações para receber a poderosa palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira parte da nossa lição, o terreno do coração humano, falando de como está aquele terreno, o coração do ser humano, para receber a mensagem do Evangelho. E a primeira parte, da parte 1, o desafio de evangelizar uma geração cética. O termo geração cética fala de pessoas que estão vivendo nessa época, nessa era, onde a desconfiança e a incredulidade inunda os seus corações. Onde que a cultura moderna mostra que cada um tem uma verdade, que a verdade não é mais absoluta, a verdade é relativa. Cada um tem uma verdade, cada um tem a sua verdade. E quando a pessoa com a sua verdade recebe a verdade de outro, ela fica incrédula, ela fica com desconfiança. Por isso que evangelizar essa geração exige paciência, discernimento para fazer isso. E nós, como cristãos, nós temos que estar nesse mundo, mas não se envolver com ele, nem ser contaminado com ele, para refletir o caráter de Cristo. Na verdade, na época de Jesus, o mundo já vivia isso também. Eram tantas religiões, tantas filosofias religiosas que haviam emaranhado na mente das pessoas. Paulo passou por isso em Atenas. Então, passamos pela mesma coisa, não na questão religiosa, mas na questão da cultura atual, onde que o cristão que tem a verdade simplesmente planta no coração das pessoas e ele tem certeza que aquilo vai gerar para a eternidade. Segunda parte, da parte 1, o Espírito Santo prepara o caminho. Então, se referindo à primeira parte ali, essa geração cética vai ser convencida pelo Espírito Santo. Porque em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo, isso é o sistema, as pessoas que vivem nesse sistema, do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer ali quer dizer colocar na mente, fazer a pessoa entender que ela está num caminho errado e Jesus é o caminho certo. Então a nossa comunhão com o Espírito Santo é imprescindível para nós termos o nosso pré-evangelismo e preparar o nosso coração e orar pelas vidas para que quando nós formos pregar, o Espírito Santo faça a obra redentora da cruz. Terceira parte, da parte 1, o amor é o arado que prepara o terreno. Onde que nós pregamos com paciência e discernimento essa geração incrédula, com a ajuda do Espírito Santo, movidos pelo amor. Nenhum ato de bondade que Jesus fez foi para mostrar que ele era o grande profeta ou que era o Filho de Deus ou para mostrar que ele era melhor que os outros, não. Todos os atos que Jesus fez, desde ressurreições, curas, milagres, a pregação do Evangelho, tudo foi feito com amor. Imagina Jesus num contexto que Roma dominava Israel, falar para as pessoas, amem os seus inimigos e orem por eles. Imagina, se não tiver amor, seremos apenas uma pessoa trazendo uma nova religião e não um pregador do Evangelho. Segunda parte da nossa lição, as ferramentas do pré-evangelismo. Quando se fala de ferramentas, você entende muito bem.
são utensílios que você usa para fazer algum serviço. Então, quais são os utensílios que nós usamos para fazer o pré-evangelismo? E a primeira parte da parte 2, sabedoria no falar e no agir. O comentarista da lição, nosso pastor vice-presidente, pastor Lediel dos Santos, usa o texto da carta aos Colossenses no capítulo 4, versículo 5, onde Paulo diz: andai em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Essa palavra sabedoria quer dizer a capacidade de aplicar os conhecimentos de Deus para a nossa vida cotidiana. É uma habilidade para viver. Então nós, como cristãos, temos que ter essa sabedoria, habilidade para viver, entender o conhecimento de Deus e aplicar na nossa vida, principalmente com os que estão de fora, as pessoas que não vivem o Evangelho. Por isso que o título diz, andando com sabedoria no falar e no agir, entendendo a vontade de Deus. Assim como Jesus era com as pessoas, devemos ser nós também. Veja os exemplos que Jesus usava quando ele pregava o Evangelho, quando ele conversava com as pessoas, a sua sabedoria, a sabedoria de Deus na vida dele, onde nós temos essa sabedoria também através do Espírito Santo. Segunda parte da parte 2, a escuta que gera confiança. O pastor Lediel usa o texto da carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 19, para abalizar essa parte da lição, onde está escrito: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esta palavra pronto quer dizer rápido, veloz, apressado, sem demora, é naquele instante. E a palavra tardio quer dizer lento, vagaroso, demora para acontecer. Então, Tiago está dizendo que é para nós sermos rápidos para escutar, estar sempre pronto e rápidos, sem demora para escutar, e muito demorado, ser lento para falar e para se irar, mostrando que ouvir gera naquelas pessoas confiança, porque todas as pessoas querem falar algo, querem desabafar, querem falar da sua vida. Então você, como cristão, esteja pronto para ouvir, sem demora, e realmente, quando chegar a hora de você falar, tenha certeza que o Espírito Santo usará a sua voz. Terceira parte da parte 2, a coerência da vida cristã. A palavra coerência quer dizer algo que não tem contradição, algo que tem uma conexão lógica, é uma harmonia. Então a vida cristã, ela não tem contradições. Você não estuda alguma coisa, isso é, você não entende alguma coisa e não pratica aquilo. Se você entender e ver como é que é, e saber, e ter conhecimento e não praticar, será uma vida sem coerência, será uma vida com contradições. Então a nossa conduta diante das pessoas que não têm a mesma fé que a nossa, não é que tem que ser perfeita, que tem que ser um jugo na sua vida, mas tem que ser coerente com aquilo que você acredita, com aquilo que você vive. Um dia perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o grande mandamento? E ele disse: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor a Deus faz nós termos o amor ao próximo. Isso é coerência na vida cristã. Terceira parte da nossa lição, os frutos do pré-evangelismo. Então, aquilo que nós geramos para quando nós vamos se preparar para fazer o evangelismo. Então, todo pré-evangelismo tem um fruto, tem algo que você gera se preparando para pregar as boas novas. E a primeira parte, da parte 3, o diálogo que desperta curiosidade. Curiosidade é uma característica do comportamento humano. Pode ser o desejo de saber alguma coisa, pode ser o interesse por uma vida alheia, pode ser uma preocupação por alguém que fez alguma atitude ou alguma coisa que você quer conquistar, enfim, é algo que move o ser humano. Então, quando nós, que temos o Espírito Santo, nós temos uma coerência na vida cristã, e nós temos o fruto do Espírito, as atitudes que nos levam para frente na vontade de Deus, vai despertar curiosidade nas pessoas. Olha que texto lindo de Romanos. Paulo escreve no capítulo 12, versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo está citando um texto de Salomão, Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22. Esse amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça não é a pessoa que faz isso pelo inimigo, que vai ter brasas de fogo, vai ter poder de Deus, vai ter uma coroa de glória na sua cabeça. Não é a pessoa que faz isso que vai ter uma espécie de uma premiação. Essas brasas de fogo falam da pessoa que vai ficar com a mente fervendo, a cabeça fervendo, não entendendo por que aquela pessoa, sendo a sua inimiga, ainda quer ajudar ela. Então isso vai trazer muita dúvida e vai gerar o que eu acabei de dizer, uma curiosidade. Então a curiosidade desperta a pessoa para ouvir as boas novas. Segunda parte da parte 3, a confiança que antecede a fé. Sendo redundante naquilo que eu falei de Paulo, onde ele disse que é para dar de comer para o inimigo que tiver fome, dar de beber para o inimigo que tiver sede, eu entendo que a pessoa faz isso com uma total confiança. O que é confiança? É a certeza de que você está fazendo a coisa certa. É a certeza de que você está no caminho certo. Eu tenho confiança que eu estou no caminho certo. Eu tenho confiança que essa pessoa é uma pessoa boa. Você tem certeza daquilo que você está vivendo. Então essa confiança, ela mostra para as pessoas o que nós somos. Então às vezes, mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de uma dificuldade, o cristão tem a sua fé em Deus, ele tem a confiança para viver nesse mundo. E isso desperta na vida das pessoas algo poderoso onde elas querem também. Então essa confiança nossa vai anteceder, vai ser antes da fé que vai ser pregada. Terceira parte da parte 3, a colheita no tempo de Deus. A palavra colheita, você sabe, fala de quando você retira os frutos daquilo que você plantou, daquilo que você semeou. Então as almas que vão para o reino dos céus, Deus é que sabe o tempo de cada uma. Até o comentarista aqui, pastor Lediel, usa o texto de Isaías 55:11, que diz que a palavra de Deus não volta vazia. Fará o que lhe apraz, prosperará naquilo que ela foi enviada. Então a palavra do Senhor nunca volta vazia. Jesus mesmo disse que passaria os céus e a terra, mas as suas palavras nunca passariam. Então nós temos que entender, quem faz a obra no coração do ser humano é o Espírito Santo. Nós vamos nos preparar, vamos orar, vamos ter comunhão com Deus, vamos estudar as Escrituras, vamos dar testemunho público que somos uma pessoa coerente com a nossa vida cristã, vamos fazer de tudo para o pré-evangelismo, mas nós temos que ter a noção e o entendimento que quem vai fazer verdadeiramente a obra é o Espírito Santo. Por isso que a colheita vai acontecer no tempo de Deus. Concluindo a nossa lição, entendemos que o pré-evangelismo é importante na questão de nós, a igreja, estar preparada ou se preparar cada vez mais, entendendo os tempos, entendendo como a cultura está funcionando. Se bem que a cultura, na verdade, mudou devido à tecnologia, mas o coração humano, a tendência do coração humano ainda é a mesma. A tendência para pecar ainda é a mesma. A tendência para emoções negativas ainda é a mesma. A tendência para sentimentos contrários à palavra de Deus ainda é a mesma. Mas onde o Evangelho chega, as coisas mudam. Entendemos que quando Jesus disse, logo após a sua ressurreição, todo poder é me dado no céu e na terra. Essa palavra poder fala também de autoridade. Então toda autoridade Jesus tem na terra e tem no céu. Mas quem usa essa autoridade na terra? Nós, a igreja. Então não importa qual seja o campo, qual seja o local. A igreja tem autoridade sobre aquele lugar. Nós temos que entender isso. Isso é o mais importante no pré-evangelismo. O poder de Deus, a autoridade de Deus nessa terra. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esta lição, a lição número 6, a necessidade do pré-evangelismo. No próximo semana, a lição número 7, discipulado, a missão após o encontro. Eu aguardo vocês, fiquem todos na paz. Tchau.